Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje, mais uma vez com a doutora Sheila Salgado, a gente vai falar do visto para procura de trabalho. Todas essas mudanças, o que tem acontecido, o que vem por aí, então bora pro vídeo. Doutora, tudo bem? Mais uma vez aqui, muito obrigada, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Lohane, tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez no canal. E hoje a gente vai falar aí desse tema, né, do novo visto, que já nem tão novo é assim, do visto para Verdade. procura de trabalho, que sofreu aí recentemente algumas mudanças. A gente também tem um vídeo aqui falando sobre isso. Porém, hoje a gente vai atualizar o pessoal que, na verdade, algumas coisas mudaram aí. A gente vai estar já começando, sem enrolação, para falar sobre o checklist. Mas antes eu queria dizer para vocês que a doutora também tem um canal, a gente vai deixar aqui, e o Instagram dela também. Vou deixar aqui embaixo para vocês poderem conhecer, tá bem? Então, doutora, com a palavra, fica à vontade. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com os nossos inscritos para sanar todas as dúvidas e conscientizar as pessoas sobre os direitos que elas têm, né? E todas as dúvidas. E então, o que eu separei aqui para a gente? Começar pelo novo checklist do visto para a procura de trabalho. É porque mudaram 3 pontos, e para quem vai dar entrada agora no visto, né, Lohane, precisa estar atualizado com esse novo checklist, porque senão o seu visto vai cair em exigência. E o que mudou? Basicamente, 3 pontos. Eles tiraram a carta de intenção, era aquela carta que a pessoa explicava os motivos da viagem, quanto ela estava levando em dinheiro, onde ela ficaria hospedado, tudo isso. Só que esse visto é de procura de trabalho. O governo português já sabe que a pessoa vai em busca de um trabalho. Então, isso ficou meio que irrelevante, por isso tiraram a carta de intenção e deixaram só a declaração da estada prevista, que ela vai narrar ali as questões do seu alojamento, onde ficará hospedada, por quanto tempo, se depois ela pretende arrendar um imóvel, nesse ponto é isso. Tiraram também o PB4, não tem mais a previsão do PB4, e sim do seguro viagem. Por quê? O PB4 é um acordo entre Brasil e Portugal, no qual o cidadão brasileiro ele tem os mesmos direitos de usufruir da saúde em Portugal, como se fosse um cidadão português. Mas ele não dá direito ao repatriamento do corpo caso haja morte desse cidadão estrangeiro. E muita gente não pensa nisso, né? E esse encargo, se a pessoa não tiver o seguro, ficaria por conta dos familiares. E, na pior das hipóteses, do governo. Então, o governo quer se precaver, não quer ter um custo caso ocorra, né, essa eventualidade. Tá? E outro ponto é a respeito do termo de responsabilidade. Antes, quem apresentasse um cidadão português ou até mesmo uma pessoa em Portugal com título de residência, ela ficaria isenta de comprovar aqueles 3 salários mínimos em conta, né? No Brasil, que agora em real eles não aceitam mais conta da Wise, já sabemos disso. Esse termo de responsabilidade isentava. Agora, não isenta mais a questão do título de regresso. Só vai isentar esses valores em conta. Esses 3 salários mínimos, se a pessoa tiver um custeador aqui em Portugal, não precisa mais. Porém, ela continua obrigada a mostrar o título de regresso, a passagem de regresso. Foi isso Ok. que mudou. Então, só para concluir, a pessoa ela tem que apresentar a passagem de volta, não precisa comprovar o valor que precisaria ser declarado, é isso? Exatamente, os 3 salários mínimos. Antes, ela ficava isenta de tudo, ela não precisava Sim. demonstrar os 3 salários em conta, não precisava de título de regresso, de alojamento, de nada. Hoje em dia, ela precisa sim comprovar o título de regresso. Só vai isentá-la desses 3 meses do salário mínimo em conta. Eu acho que é até uma boa, porque eu acho que até diminui o encargo sobre a pessoa, né? Que vai ter que mostrar ali aqueles valores, eu acho que fica até mais simples. É verdade. E lembrando, Lohane, que toda hora o consulado fala, né, que não precisa da passagem em si,
só uma reserva. Mas a dificuldade está em fazer uma reserva por 120 dias, por isso que tem muita gente optando por comprar a passagem de volta. Mas se ela conseguir fazer essa reserva, é melhor, né? Tá ótimo. Mas e com relação a todas essas mudanças, tem gente que ainda pensa em vir como turista. Eu acho que até por causa da confusão, né, que houve aí muita mudança, já pode isso, não pode aquilo, muda daqui, muda de lá. Mesmo assim, a senhora como advogada e ciente da realidade de tantos clientes, e até mesmo da imigração e de tantas outras situações do que é legal, do que não é legal. É certo, é melhor vir como turista, é melhor investir um pouco mais de planejamento para vir com o visto. O que a senhora acha sobre isso? Então, Lohane, na lei do estrangeiro, o cidadão brasileiro, vamos colocar o brasileiro porque é o maior público, né? Sim. E então, ele está isento de visto quando é para praticar o turismo, vir para Portugal para passear mesmo e depois voltar para o seu país de origem. Aí sim ele está isento de um visto. Agora, quando a intenção é residir no país, ele precisa sim de um visto de residência que deve ser solicitado no seu país de origem, para quando ele chegar na imigração, já exibir esse visto, dizer qual é a sua intenção em Portugal, qual o motivo da viagem. Está aqui o meu visto, vou residir. Agora, se a pessoa vem como turista e, na verdade, simula essa situação de turismo, quando, na verdade, ela quer residir, se o agente migratório, nesse momento, tomar conhecimento que a intenção dela é outra, ele vai certamente negar a entrada dela, vai recusar a entrada e ela vai ter que retornar ao seu país de origem porque houve uma fraude. Isso está na lei do estrangeiro. E é o que está acontecendo muito depois dessa implementação do visto de procura de trabalho, em que o governo procurou facilitar, né, a entrada do cidadão brasileiro, dentre outros que falam a língua portuguesa, que estão dentro da CPLP, justamente por isso. Então, o governo facilita tanto, as pessoas continuam vindo como turistas. Claro que vai pressionar mais na hora da imigração, e a gente está vendo isso acontecer. Inclusive quem vem com visto, Lohane. Eu já vi vários relatos, e até um cliente meu veio com visto e foi super indagado na hora da imigração. Você veio por quê? Para procurar trabalho, eu solicitei o visto, mas que trabalho? Qual é a sua área? E o alojamento? Vai ficar hospedado aonde? Os 120 dias? Ele perdeu ali mais de 10 minutos na hora da imigração vindo com visto. Imagina quem vem sem visto, Lohane. Então, não vale a pena arriscar. Até porque, se você colocar na ponta do lápis, aqueles 3 salários mínimos que você tem que comprovar, mais as taxas que você paga do visto, mais o seguro viagem, que está em torno de R$1.000. Colocando tudo isso no papel, não passa de 3.000 a 3.500 euros. E aí eu lhe pergunto, se uma pessoa vier sem visto, com a pretensão de residir, será que 3.500 euros é suficiente para ela chegar em Portugal e se estabelecer? Do jeito que as coisas estão, é difícil, viu? De qualquer forma, ela vai ter que fazer esse investimento. Ela vai ter que chegar aqui com uma quantia. Ela não vai poder chegar aqui com 1.000 euros, com 1.500, com 2.000 euros. Na minha concepção, é pouco, considerando o arrendamento. Só um arrendamento está em torno de 750 euros, se for de um T1, né, um T2, 800 euros, a depender da região que a pessoa vai ficar, logicamente. Pode encontrar mais barato, mas ela não pode contar com a sorte, ela tem que se planejar. É verdade. Não é? Então, dá no mesmo. Agora, o que acontece? A pessoa, quando ela pede um visto, ela tem que ter estrutura e planejamento. Principalmente o planejamento de pelo menos uns 120 dias antes. Ela não pode imaginar, com essa demanda tão alta, que o visto vai ficar pronto em 30, 40, 50, 60 dias. No Rio de Janeiro está ultrapassando 90 dias, Lohane. Bom saber, viu, pessoal? O Rio de Janeiro é o estado mais atrasado. Então, o que eu converso com meus clientes quando eu faço um planejamento migratório? Olha, vamos com calma, você deve se planejar pelo menos a partir de quando a gente der entrada no visto, 120 dias para frente.
Porque senão a pessoa fica ansiosa, fica frustrada e sai logo do emprego. Ah, doutora, mas eu posso sair logo do emprego quando eu dou entrada no visto? Aí já vem de carro, vem de imóvel, e ainda vai demorar 120 dias e a pessoa está ali, não tem onde morar, não tem onde trabalhar, não pode. Ela tem que ter uma estrutura. E pode, no pior dos casos, pode acontecer alguma coisa do visto cair, né, em exigência e ter que resolver, exatamente. Então não pode contar exatamente. Com a sorte, né? Uma mudança de país requer organização, planejamento, estrutura emocional, porque eu vejo que as pessoas ficam muito ansiosas, mas não pode contar que vai ter um visto em 30, 60 dias hoje em dia. Sim, doutora, e só entrando em uma questão aqui, que para ficar bem claro, porque ainda tem gente que tem dúvidas sobre isso, esse visto não cabe reagrupamento familiar, certo? Não, não cabe. Se for marido e mulher, por exemplo, cada um tem que pedir o seu e não pode trazer os filhos. Agora, se a pessoa quiser optar pelo reagrupamento familiar, ela pode escolher outro visto. O visto de estudante, por exemplo, cabe o reagrupamento em simultâneo. O de empreendedor também. É uma questão de planejamento imigratório. Pode ser que aquela realidade para aquela família que não quer se separar naquele momento não seja uma boa opção pedir o visto para a procura de trabalho. Tem vários vistos que cabem esse reagrupamento em simultâneo, da esposa e dos filhos, ou né, não precisa cada um pedir o seu. Então, ficaria, assim, mais coerente de acordo com a realidade daquela família. Sim, sim. É como a doutora está falando, precisa mesmo de um planejamento, porque a gente não pode achar que o nosso caso é igual de todo mundo, cada um tem uma realidade. Então, é questão de conversar mesmo com o profissional e ver tudo direitinho para não ter nenhum problema lá na frente, né? E só passando para uma outra questão aqui, porque a gente também não tem a intenção de deixar esse vídeo muito longo, para todo mundo poder ter acesso e ficar sem preguiça de assistir ao vídeo. E já pedindo para você, se você estiver gostando dessas informações, já deixa logo o seu curtir aqui, e daqui a pouco, quando acabar o vídeo, comenta. Se ficar alguma dúvida, deixa aí que a gente responde. Doutora, então a gente sabe que a pessoa ela tem 120 dias para poder encontrar um emprego, e depois, com esse visto, ela pode também pedir para ficar por mais 60 dias. É isso? Sim, ela tem 120 dias para conseguir um emprego. Se nesse período ela não encontrar, ela pode pedir a prorrogação por mais 60 dias. E se no final dos 60 dias, na pior das hipóteses, se ela não conseguir um emprego, né, teria que voltar para o Brasil, por isso até que eles exigem a reserva de volta, né, o regresso, o título de regresso. Se a pessoa não conseguir emprego, ela tem que retornar ao país. Sendo que, com essa nova autorização de residência da CPLP, se nós entrarmos no portal, vamos ver a seguinte informação. Ela pode ser solicitada por quem já está no país, que veio com visto, ou ela tem uma manifestação de interesse. Quem veio com visto e já tem um agendamento no CEF, com esse visto de procura de trabalho, quando ela conseguir um emprego, ela vai até o CEF, leva o seu contrato de trabalho e dias depois o seu título de residência vai chegar à sua casa. Aí será o título mesmo, com a foto, com a assinatura, com os dados biométricos. Eu sugiro a pessoa esperar e fazer esse título, se ela conseguir um emprego. E se ela não conseguir? Ela tem a opção de solicitar a autorização de residência da CPLP. Ela não precisará voltar ao seu país de origem, porque no próprio portal tem essa possibilidade. Tem lá 2 quadradinhos, um quem veio com visto e outro quem pediu a manifestação de interesse. Mas é uma questão de analisar a situação da pessoa, né, naquele momento. Se ela já tem emprego, não pede a autorização de residência da CPLP. Se não conseguir um emprego, aí sim solicita para ela não ter que voltar para o Brasil. Isso é uma informação muito importante. Sim, sim, é até uma coisa nova, porque a gente não ouve, né, o pessoal falar sobre isso. Então, é muito importante. O pessoal que já fica aí com a palpitação, né, vai que não consigo um emprego, vai que... Mas o importante também não tenta dar jeitinho de vir sem passagem, tá?
Bem, tem que vir com a passagem, não tem outro jeito, não adianta ficar, né, querendo arrumar uma outra maneira. Mas, caso você não consiga, existe uma outra opção, né? Exatamente, então, porque ela vai estar de forma legal no país, ela veio com o visto e ela tem a opção, aí ela escolhe se ela quer o título de residência ou se ela quer a autorização de residência da CPLP. Com essa nova medida, você pode optar por uma ou por outra. Sim, tá ótimo, tá ótimo. E se você não sabe muito bem do que a gente está falando, a gente também tem um vídeo aqui, e foi na semana passada que a gente gravou esse vídeo, ele tá aqui no canal, basta dar uma olhadinha, que é sobre a nova autorização de residência para países da CPLP. Então, a gente não vai explicar muito aqui, senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Agora, só para concluir, só mais uma perguntinha, eu queria saber o seguinte, porque ainda tem gente que ainda está meio confuso com isso, com essa questão da autorização de residência da CPLP. Explica um pouquinho, doutora, se existe aí, qual é a diferença do visto para a autorização de residência, se tem como já pedir essa autorização estando no Brasil, como é que funciona isso? Essa é uma dúvida muito recorrente, várias pessoas já estão entrando em contato comigo, mas não pode, pessoal. Se você ainda está no seu país de origem, o portal nem funciona para quem está no Brasil, ela nem consegue ter acesso, é tudo bloqueado, justamente para a pessoa solicitar quando ela está em Portugal, né? Então, eu tentei entrar aqui no portal, não é possível, não será mesmo, porque no seu caso, se você está no seu país de origem, tem mesmo que optar por um visto. Essa autorização de residência é só para quem já está em Portugal e aguarda o processo de manifestação de interesse há mais de 2 anos, né, Lohane? Que a gente sabe que a fila está grande. É verdade. É só mesmo o visto. Ok. Então, eu acho que está bem explicado aí, né? Como eu falei, a nossa intenção não é deixar esse vídeo muito longo. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E a nossa intenção é te ajudar, porque você vai chegar aqui e vai falar assim, esse visto para procura de trabalho, então como é que eu vou fazer? Não posso levar meus filhos? Tem solução também. É só uma questão de se planejar bem. Doutora, mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Não, só mesmo agradecer e estou, né, disponível para ajudar a responder as dúvidas e desejar boa sorte para todos aqueles que estão investindo nesse sonho, né, que é morar em Portugal, mas com muito planejamento, e vai dar tudo certo, é só a pessoa se organizar. É isso aí. Se você também gostaria de entrar no nosso grupo, a gente tem um grupo no Telegram, o link está aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu comentário e partilhar esse vídeo para quem você sabe que vai gostar de saber dessas informações. Mais uma vez, doutora, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estarmos juntas e até a próxima, até o próximo vídeo. Obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.